O meu contato com a esquerda é muito engraçado. Eu tinha uma greve e eu era absolutamente anticomunista. Eu me dava com 4 pessoas, 2 homens e uma mulher, e eu era a quarta. Nós éramos um grupo de 4 pessoas, de origem católica, colégio católico e tudo, os caras eram do Santo Inácio, a menina era do Sacré-Cœur de Jesus. E a gente achava que aqui tinha comunista demais naquela universidade e tudo, e estava a greve de 1/3, a famosa greve de 1/3 em 62. E aí a gente combinou ir junto para a grande assembleia que ia ir para votar contra. A greve 1/3 era a greve de participação dos estudantes nas decisões universitárias. A gente queria que os estudantes tivessem 1/3 de representação nos conselhos universitários. No CUN. E eu sei que eu fui para tal reunião, só tinha gente esquerda. Eu cheguei lá e estou procurando meus colegas para a gente discutir alguma posição para tomar ali, porque já eu tinha me inscrito e eu votar em quê? Eu não tinha muita ideia. E eu tive uma brilhante ideia. Eu peguei, risquei o meu nome e fui inscrever embaixo do comunista mais notório da faculdade. E eu escrevi o meu nome embaixo do nome do Rogério, dizendo, se ele votar não, eu digo sim. Se ele votar sim, eu digo não. Porque aí eu estou segura de votar contra os comunistas. Só que o Rogério Belda pede abstenção. Uau! Aí eu votei o que me veio na cabeça. E acontece que o que me veio na cabeça era pró-comunista. Eu votei sim, pela participação. Aí vieram os outros caras que já tinham chegado, caíram na minha pele. Como que você vota com os comunistas, não sei o quê? Eu falei, é isso? Censura, repressão? Eu não quero mais nada a ver com vocês. Peguei minha cadeira, fisicamente, assim, agarrei a cadeira e andei para o lado esquerdo do auditório e me sentei ao lado de um outro comunista notório. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, acabei de passar para a esquerda. Eram momentos assim de muito debate. O mundo estava assim como se fosse numa efervescência, né? E lógico, a universidade é o espaço onde essas coisas fermentam bastante. E participava também, logo depois eu comecei a participar da UNE. E eu tive também o privilégio de conhecer e atuar junto com o Paulo Freire, que na época era um educador, né, que tinha um método de alfabetização de adultos, que estava ali embutido toda a parte de conscientização, né, em que ele tinha toda uma teoria muito interessante, que não adianta você só alfabetizar, você tem que conscientizar as pessoas, você tem que formar uma consciência crítica. O Enfio era da nossa geração, né? E o Betinho também. Então a gente conviveu com esse pessoal todo a nível. Logo depois, nesse período já de véspera de 64, em 63 o Paulo Freire veio para Santa Catarina e a gente criou aqui os núcleos de alfabetização de adultos que eram dirigidos aos distritos praianos aqui, aos operários da construção civil. E aí estourou, né? 64, foi uma coisa assim impactante, né? Porque a gente não acreditava, nós todos estudantes sonhando com aquele mundo maravilhoso que a gente queria construir. E isso tudo nos pegou assim num processo muito complicado. O exército tomou conta e os estudantes comiam com os caras de metralhadora. E a gente não entendia, aquele processo foi uma coisa muito violenta. Bom, eu fui presa, né, dia 16 de abril. 64. Os rapazes que faziam parte da UCE, todos os homens foram presos. E eu era vice-presidente e era a única mulher. Então, eles não me prenderam assim de imediato. Eu também achava que por eu ser mulher, eles não iam me prender. Tinha também essa ilusão. Mas não aconteceu isso. Aí teve um período que eu, lá pelo dia 30, início de abril, que eu vi que a coisa estava ficando muito feia, aí a minha família disse, não, nós vamos te tirar daqui.
E aí fomos uma casa que a minha irmã tinha ali em Balneário Camboriú, tenho que voltar, né? E realmente voltei. Quando eu cheguei na minha casa, que era antes da ponte, todos os rapazes do interior do estado, que eram ligados ao movimento de esquerda, eles vieram para Florianópolis, mas eles passaram na minha casa e deixaram as suas malas com os livros que eles trouxeram. E aí os livros de Karl Marx e etc, deixaram lá. Eu disse, meu Deus do céu, se eles baterem aqui na minha casa, eu estou morta, né? Aí minha mãe tinha um forno, desses fornos de tijolo, de fazer pão. Eu disse, não, eu vou queimar. E, bem, peguei o ônibus para vir para a universidade e já fui presa dentro do ônibus mesmo, né? Quando só tinha Ponte Hercílio Luz, quando o ônibus acabou de passar, que saiu da ponte, ali mesmo já fui presa. Aí eu fiquei presa ali na... Como era o nome daquela rua ali, bem perto da Hercílio Luz, onde hoje é um hospital militar. A igreja estava presa, a igreja era uma intelectual, né? Casada com... Eles eram do Partido Comunista, e depois ela foi dispensada porque ela tinha 3 filhos pequenos, ficou presa em casa, e eu fiquei então presa tipo uma torre, um negócio assim. E ali eu fiquei 3 meses lá, né? Mas eu respondi diversos processos do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, então toda aquela atividade que a gente tinha como UNE e como Ministério de Cultura, Movimento Popular, tudo aquilo teve eu não consegui mais voltar para a faculdade, porque existia um processo de discriminação muito forte. Os amigos, as famílias que a gente conhecia, o padre, todos se afastaram. E as pessoas atravessavam a rua, né? Porque não podia nem demonstrar que me conheciam. Então foi um processo assim bastante complicado. E aí não tem o que discutir, né? Numa ditadura você não discute nada porque não adianta. Não tem jornal, não tem nada, tudo é censurado. Em 67, nós fizemos um folheto, eu redigi um folheto, e a gente distribuiu em toda a universidade e marcamos uma assembleia, encheu, porque aí começou um monte de gente apareceu, um monte de gente fez discurso, chegou um policial, acusando nós de subversiva, de tudo que você possa imaginar. A gente tinha planejado a luta dos excedentes, a luta por alimentação. Então a gente tinha uma série de reivindicações para ir levantando aquela questão que a gente dizia de um fato concreto e encaminhar para a luta política. Isso a gente já tinha clareza. Só que não precisou a gente se esforçar, porque a ditadura foi que deu o motivo, né? A ditadura deu o motivo porque em seguida ela começou a bater, a prender, a matar. Eles começaram a perseguir direto. No Rio e São Paulo, começaram a bater e aí deu a morte do Edson Luiz. Porque que foi só um mês. A gente só estava um mês brigando na rua. Né? Estava um mês só fazendo assembleia e tentando levantar os estudantes. Quando sai a notícia que o Edson Luiz, que tinha matado, que o exército tinha matado um estudante no Rio de Janeiro, todo mundo se levantou, não precisou de a gente mais de convidar, entendeu? Não precisou da gente ficar fazendo nosso discurso, tentando mobilizar o pessoal. O pessoal se levantou. A repressão que deu motivo para os estudantes se levantarem.